dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos continuar a apresentar a Bhagavad Gita, né? Depois que a Gita for devidamente apresentada, e sim a gente vai começar a se dedicar aos textos propriamente ditos, que no total são 700, e que eles se dividem em 18 capítulos, né? Então ontem nós basicamente tentamos deixar claro a natureza, diríamos assim, da literatura védica, natureza especial, porque se trata de um conhecimento cuja origem é o próprio Senhor, não é um conhecimento relativo, um conhecimento limitado, né? O conhecimento material, sim, ele surge a partir de experiências que são feitas por indivíduos que estão numa condição limitada e imperfeita, né? Por mais inteligente que alguém possa ser nesse mundo, uma pessoa, na verdade, ela é uma alma que nesse momento está corporificada, e o fato dela estar presa dentro de um corpo coloca ela numa condição muito, assim, defeituosa, né? E ela não tem a capacidade de entender as verdades profundas da existência. Então nós falamos ontem sobre isso, enfatizamos o ponto que todo ser corporificado está sujeito à ilusão, a cometer erros, a enganar os outros, e infelizmente a forma dele se relacionar com esse mundo, que é através dos 5 sentidos, visão, tato, paladar, audição e olfato, essas ferramentas são todas defeituosas, imperfeitas, então ninguém consegue obter realmente um conhecimento perfeito, nem material, que dizer espiritual, né? Então, o conhecimento védico, ele é diferente do conhecimento material, porque é um conhecimento diretamente revelado pelo Senhor Supremo. Então, as verdades que são apresentadas na literatura védica, elas são consideradas axiomáticas, né? Elas são inquestionáveis, elas são válidas universalmente. O que seria uma verdade axiomática? É aquela que é válida como um princípio mesmo, fundamental. Quando você quer construir um ponto filosófico, você precisa de uma base, né? Uma base segura de argumentação, e o conhecimento apresentado nos Vedas fornece essa base. Prabhupada explicou esse ponto, ele deu exemplo que em alguma parte da literatura védica existe a afirmação que o estrume da vaca, ele é puro, ele é antisséptico, né? E por outro lado, em outra parte dos Vedas também a gente encontra a afirmação que toda pessoa deve se banhar após ter tocado no excremento. Parece que são instruções contraditórias, mas não tem nada de contradição nessas afirmações, tanto é que nós sabemos que hoje em dia já foi provado cientificamente que realmente o estrume da vaca é puro. Por isso, não só na Índia, mas várias partes do mundo onde as pessoas vivem mais em contato com a natureza, elas sabem que quando o lugar está contaminado é só passar estrume de vaca para purificar esse lugar, enfim. A ideia é que as afirmações védicas não têm falha, elas são válidas em toda situação, porque, como já dissemos, o conhecimento védico ele desce diretamente do mundo espiritual, né? E porque ele é recebido oralmente, ele é chamado de Shruti. Shruti significa um tipo de conhecimento que não é meramente experimental, mas que é recebido através da audição, Shravana, ouvindo. Por isso também o conhecimento védico é chamado de Shruti Mata. Mata significa mãe, né? E a ideia é que todos nós aprendemos muito ouvindo da nossa mãe. A mãe tem muita coisa para passar para o filho, e os Vedas são então considerados como a mãe desse mundo. E se nós queremos saber quem é nosso pai, é só perguntar para nossa mãe, os Vedas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que desconhece seu pai, ela vai poder conhecê-lo perguntando diretamente para sua mãe, ao invés de ficar especulando, conjecturando. A melhor coisa que ele tem a fazer é se aproximar diretamente da mãe e perguntar para ela quem é meu pai, né? Não tem uma autoridade maior para responder essa questão do que a própria mãe. Então, se a mãe diz para o filho, olha, esse aqui é seu pai, tal pessoa é seu pai, ele não vai ter como duvidar, ela é a maior autoridade nesse assunto. E nesse ponto os Vedas, como mãe da humanidade, são autoridade para nos dizer quem é o nosso pai espiritual, ou seja, quem é Deus. E a ideia é que para a gente obter um conhecimento superior, um conhecimento que está além do alcance dos nossos sentidos, além da capacidade da nossa mente, do nosso intelecto, a melhor coisa que a gente
deve fazer é ler a literatura védica e recorrer aos Vedas. Por isso a importância da Bhagavad Gita, né? Então, existe um termo védico que é o Pramana, que significa evidência. Shabda Pramana, uma evidência obtida por fontes autorizadas através da audição, e é uma fonte que você nem precisa fazer experiência para comprovar isso. Os Vedas, por exemplo, falam sobre os planetas espirituais, chamam-se Vaikuntas, né? E lá não há nascimento, não há velhice, não há doença, nem morte, e nós não vamos ter acesso a essas informações através do nosso esforço, né? A gente só consegue entender isso quando o Senhor desce à Terra, ou quando Ele envia um dos seus associados eternos, aí Ele revela as verdades sobre o mundo espiritual, aí a gente pode ter um vislumbre disso. É claro que ao receber o conhecimento védico, por ouvir, por ler, a gente não pode aceitar cegamente. Depois de receber o conhecimento, a gente vai ter que aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, e aí através da prática a gente vai obter alguma comprovação da validade desse conhecimento. Então, mas de qualquer maneira, quando a gente recebe o conhecimento, a gente lê, por exemplo, o Bhagavad Gita, a gente não deve duvidar das palavras de Krishna, porque essas palavras, elas já foram comprovadas por incontáveis personalidades. Krishna fala sobre isso no capítulo 4. Muitas e muitas pessoas do passado já alcançaram a perfeição seguindo esse conhecimento da Gita. A gente não está falando de personalidades comuns, né? Mas personalidades que a história mostrou que eles se iluminaram completamente, eles despertaram sua consciência espiritual. A gente pode citar alguns exemplos: Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, o Chaitanya Mahaprabhu, né? E mais recentemente mesmo, Bhaktivinoda Thakura, e toda a sucessão discipular que Srila Prabhupada representa, né? E pertence. Prabhupada, ele é um representante genuíno dessa sucessão discipular. Então é isso, a Bhagavad Gita foi aceita por todos esses grandes mestres como um livro impecável, que foi falado diretamente pela pessoa suprema. Por isso nós devemos aceitar as palavras contidas na Bhagavad Gita, que foram diretamente faladas por Krishna, sem interpretá-las de forma mundana, senão a gente vai estragar o conhecimento puro, né? Então, se a gente aceita, isso vai poupar nosso tempo, e essa é a maneira certa de obter o conhecimento. E mesmo materialmente falando, isso também acontece. Por exemplo, a gente desde pequeno, a gente ouve que todo homem é mortal. E a gente aceita isso, a gente não especula. Não foi preciso que a gente comprovasse isso, até porque se alguém quiser provar que realmente todo homem é mortal, ele vai ter que examinar todos os homens da Terra, e vai ser uma pesquisa sem fim, né? Então, tanto a Bhagavad Gita quanto várias outras escrituras védicas dizem que nós devemos buscar conhecimento ouvindo, Shravana, da boca de um devoto puro de Krishna. Isso significa que é compulsório dentro da nossa linha a aceitação de um guru, a iniciação por um mestre espiritual. Mas quem é um verdadeiro mestre espiritual é aquele que seguiu esse mesmo método. Ele também se aproximou de um guru e ouviu e aprendeu com submissão do seu guru. E além disso, se essa pessoa estiver fixa na vida espiritual, estiver ocupada plenamente em serviço devocional amoroso, ela vai se qualificar, ela vai ter condições de nos instruir de forma perfeita e libertadora, né? Enquanto um discípulo ou uma discípula se ilumina com esse conhecimento, aí ela entende, ela realiza o seu eu verdadeiro, e ela vai entender que, assim como ela, todo ser vivo é parte do Supremo, todos são uma centelha infinitesimal da divindade, e essa própria divindade suprema foi que falou, ou cantou, podemos dizer assim, a Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é a canção do Senhor, e na Gita, ele mesmo falou a Gita, e na Gita, Arjuna se dirige a ele como Krishna, como Govinda, como Madhusudana, como Madhava, e tantos outros nomes, e também em outras culturas, né? Ele é chamado por Alá, por Jeová, por Olodum, por inumeráveis nomes. Por exemplo, a Bhagavad Gita fala sobre os planetas espirituais Vaikunta, onde não há nascimento, velhice, doença e morte. E a gente, como eu já disse, a gente não teria acesso a essas informações, né? Mas Krishna desceu à Terra há cerca de 5.000 anos e revelou isso, e agora a gente pode saber do mundo espiritual
Isso não é difícil para nós entendermos. Jesus também fala sobre o mundo espiritual, sobre o reino de Deus, porque ele também é um avatar que desceu e também, assim como Krishna, revelou um conhecimento divino. Então, quanto a Krishna, ele veio à Terra há 5.000 anos, é uma data, essa data é um marco na história da humanidade, porque é o final de uma era, o final da era de Dwapara. Ele veio então no final da era de Dwapara, permaneceu na Terra por 125 anos, e é dito que quando ele partiu, aí foi exatamente quando a atual era de Kali começou a se manifestar, né? Então a própria Bhagavad Gita dá informações que esse cosmos material é dividido em ciclo de 4 eras, como as estações do ano, né? Satya, Treta, Dwapara e Kali. Satya é a primeira era, é caracterizada pelas virtudes. Os habitantes na Terra, nessa época, tinham qualidades divinas. Aí na era seguinte, na Treta Yuga, começou a ter um declínio das virtudes, a Terra começou a abrigar também alguns seres demoníacos. Aí veio a terceira era, a era de Dwapara, e a situação decaiu ainda mais. Prabhupada fala que aí religião, a impiedade se acentuaram, e na mesma família a gente vai encontrar pessoas de natureza divina e pessoas de natureza demoníaca, que é o caso da batalha de Kurukshetra, uma batalha entre primos, né? Os Kurus e os Pandas. Aí finalmente, na atual era de Kali, que é a era das trevas, a era do pecado, é uma era que é um oceano de religião, de hipocrisia, de desavenças, porque o divino e o demoníaco estão ali dentro de cada indivíduo, estão ali travando uma batalha interna. E por isso Krishna veio há 5.000 anos, já pegando o finalzinho da era de Dwapara e o comecinho da era de Kali. Aí Krishna veio, ensinou a Arjuna, ensinou a todos nós como nós podemos remover as nossas dúvidas, nossas ansiedades, nossas lamentações, essa batalha interna, que nós podemos alimentar o nosso lado divino, né? Então o fato da Bhagavad Gita ser narrada num campo de batalha de Kurukshetra, onde minutos depois muitos guerreiros seriam mortos, é um fato curioso, né? Os Puranas explicam que a Terra realmente naquela época estava muito atormentada por indivíduos materialistas, cobiçosos, e aí Krishna mesmo fala no capítulo 4 da Bhagavad Gita que numa situação como essa, ele desce pessoalmente a esse planeta ou qualquer outro planeta para proteger o Dharma, para proteger diretamente as pessoas piedosas. Essa é a missão principal dele, e a missão secundária, se for o caso, ele vai ter que eliminar alguns elementos indesejáveis, né? Convidá-los para se retirar da Terra e ir para um outro planeta. Então, o guerreiro Arjuna, ele foi o interlocutor de Krishna, né? Prabhupada explica que ele era um companheiro eterno de Krishna, a posição dele é transcendental, ele está livre da ilusão, mas ele foi colocado em ilusão diretamente por Krishna, porque Krishna queria criar uma situação para transmitir os ensinamentos da Bhagavad Gita para as gerações futuras. Então Arjuna representa o nosso papel, o papel de uma pessoa absorta em sofrimento material, e aí ele formulou perguntas que são muito boas, muito relevantes sobre os problemas que todos nós enfrentamos na nossa vida. Então Arjuna representa a posição de todo aquele que está nesse mundo, preso no corpo, identificado, absorto na vida material e convive com medo, com ansiedade, com desejos materiais, e ele também deu o exemplo, não só o exemplo, diríamos assim, negativo de alguém iludido, mas ele deu o exemplo de se entregar, de admitir a sua incapacidade de sozinho solucionar seus problemas. Ele se entregou ao Senhor e acatou as suas instruções, né? E nós temos que fazer a mesma coisa, né? Pode ser que uma pessoa tenha muita educação, muita inteligência, não importa, ninguém consegue encontrar soluções certas para os seus problemas através de sua própria inteligência. A gente vive num campo de batalha, que o nosso próprio corpo, bem ou mal, estão se enfrentando a todo momento, né? Então, a Arjuna mostrou para a gente que para vencer nossas batalhas internas, nós temos que nos armar de conhecimento transcendental. Então, por isso se diz que as instruções da Bhagavad Gita se aplicam a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Não é algo que foi válido só há 5.000 anos, né? E Arjuna estava ali na presença pessoal de Krishna. Ele foi plenamente beneficiado. É claro que o caso dele é especial, mas Prabhupada diz que ainda hoje em dia
Se nós formos dedicados a compreender a Bhagavad Gita, a gente também pode receber o mesmo benefício que a Arjuna recebeu, porque Krishna é absoluto, né? Não existe diferença entre ele e suas instruções. Aí tudo bem, materialmente falando, a gente sabe que a associação entre duas pessoas depende do contato pessoal, do contato físico, mas espiritualmente falando, a situação é outra. Então, Vyasadeva registrou esse diálogo entre Krishna e Arjuna para poder beneficiar as próximas gerações. Agora a gente tem isso na forma de livro, e mesmo hoje em dia a gente tem essa mesma oportunidade de Arjuna de receber instruções que são diretas de Krishna, do Senhor, né? E mesmo que ele agora não está aqui na nossa frente, mas ele está através da sua canção, que é a Bhagavad Gita. Tem uma lógica diferente, né? Nossos sentidos materiais são realmente limitados, mas Cristo é ilimitado. E porque ele é ilimitado, ele pode se revelar mesmo para uma pessoa que tenha sentidos limitados. Porque se ele não pudesse, ele seria também limitado. Então, é uma lógica diferente, né? Krishna, ele é ilimitado, e se ele vê a nossa sinceridade, ele se revela. Os poderes de Krishna são inconcebíveis, né? A energia material é uma energia dele, ele pode torná-la espiritual quando ele bem quiser. Então essa é a ideia. O Bhagavad Gita é um contato direto que nós temos com Krishna. Hare Krishna.